Primeiramente, obrigado Deus pela oportunidade e quero aqui me apresentar. Eu sou Leandro Levi, sou músico, cantor, compositor, escritor, trabalho com artes visuais desde menino. Sou graduado e licenciado pela UFRN em artes visuais. Eu me destaco pelos meus desenhos encomendados espalhados por diversos estados do Brasil. Minhas obras incluem exposições em feiras culturais, como Sebrae, Cientec, Capitania das Artes, até na feira pública mesmo. E entre esses notáveis trabalhos está um quadro dentro da Igreja Matriz São Paulo Potegi, que eu tenho muito orgulho de apresentar. E hoje eu vim falar deste homem que nasceu às 8 horas da noite do dia 13 de dezembro de 1916, dia de Santa Luzia, na fazenda Serra Branca. Nasce Expedito Sobral de Medeiros, filho de João Batista de Medeiros e Ubalina Sobral de Medeiros. Depois de finalizar seus estudos nos seminários em Natal e em Fortaleza, em 1939, recebe sua ordenação sacerdotal na Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. O Monsenhor recebe a primeira função de coadjuntor da paróquia de Caicó, cujo titular era o cônego Valfredo Gugel. No ano seguinte, foi nomeado para a paróquia da cidade de Itaipu e Touros, e no mesmo ano, em 1940, foi transferido para a paróquia de Jardim do Seridó, onde permaneceu até o ano de 1941, ano em que foi nomeado vigário da cidade de São Rafael, sua cidade de origem, e finalmente foi enviado a São Paulo Potegi como primeiro vigário, onde permaneceu até seus últimos dias de vida. Então é aqui na Igreja Matriz São Paulo Potegi que eu digo com muito prazer que eu fui batizado aqui, certo? Por esse homem santo, né, Monsenhor Expedito, que batizou tantas pessoas, que casou tantas pessoas, que abençoou tantas coisas, tantas pessoas, certo? Que construiu tantas coisas boas. E eu digo com muito prazer, né, que ele fez esse trabalho imenso de conscientização e evangelho, certo? Para orientar as pessoas para o bem, para o bom, para a educação. Se não fosse esse homem, né, que Deus colocou nas nossas vidas, a gente não estaria aqui usufruindo de tantos benefícios bons para nosso município São Paulo Potegi. Então, pessoal, eu estou aqui, certo? Nessa homenagem que fizeram ao Monsenhor Expedito, na placa, certo? Em que diz um caçaco anônimo, que era o apelido que se dava ao peão trabalhador daquela época, essa caçaca anônimo, onde o peão pede um clamor, né, aos padres que visitavam o açude Pataxó, a construção de uma barragem, né, que o Monsenhor Expedito tinha vontade de fazer esses projetos aqui, ele visitava essas construções de açude, e foi aí que o trabalhador confessou e pediu: por favor, senhor vigário, tire nós dessa escravidão, pelo amor de Deus. No período de 1953 a 1958, onde a seca afligia, certo, o povo dessa região, Monsenhor Expedito se converteu em lutar, certo, contra a seca e pelo povo. Eu estou no centro, certo, cultural, certo, patrimonial de São Paulo do Potegi, onde tem a estátua do Monsenhor Expedito, a Igreja Matriz São Paulo Potegi, o Colégio São José, certo, a casa das Irmãs da Divina Providência, a casa dele, que hoje é memorial, Monsenhor Expedito, certo, que é do lado da casa do Padre Ramos, atual, né, padre de São Paulo Potegi, de frente ao Banco do Brasil, que também foi influência de Monsenhor Expedito, ao lado da Secretaria de Saúde, que antes
foi a maternidade Francisquinha Fonseca, que teve o nome da tia dele, do Monsenhor Expedito, certo? E segundo o Monsenhor Expedito, a cidade, certo, recebeu o nome de São Paulo do Potengi por Padre Cícero, que mandou uma carta, certo, por Beto Urbano e por José da Quixaba para o Padre Cícero, para dar o nome de São Paulo do Potengi, que é o nosso apóstolo, por ser um santo combativo, que representa o povo da nossa cidade. E na década de 50, segundo o próprio Monsenhor Expedito, essa igreja aqui ficou pronta para a missa, certo? E ela foi construída apenas com festas, quermesses e leilões de galinha. Um dos objetivos deste documentário é contar um pouco da história do município de São Paulo do Potengi e um pouco dos trabalhos comunitários realizados por Monsenhor Expedito e o povo da cidade. Essas informações todas são recortes exclusivos do meu TCC, trabalho de conclusão de curso já defendido e aprovado, no ano de 2017, na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como título A Saga de Monsenhor Expedito e seu povo, em mural, um relato de experiência colaborativa em artes visuais. Sendo assim, todo o conteúdo deste documentário e todas as informações, recortes reproduzidos para a conclusão dele é respaldado pelo próprio TCC. Sou Padre Ramos, o vigário da paróquia de São Paulo Apóstolo, com sede aqui em São Paulo do Potengi. Eu sou Silvério Alves da Silva, nascido no dia 3 de março de 58, no sítio Boa Vista, em São Paulo do Potengi, filho de Pedro Raimundo da Silva e Joana Alves da Silva. Sou professor da Rede Estadual de Ensino, formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Filho de São Paulo do Potengi, nascido e criado. Eu sou natural de Riachuelo e desde sempre ele passava todos os meses visitando toda a paróquia, e desde aí a gente já começou a se familiarizar com ele, e ele sempre nos dando aquela atenção de evangelização, né? De evangelizar todo mundo. Monsenhor Expedito era um homem comum, um homem normal, embora a gente visse na cara dele a santidade, em algumas atitudes, gestos. Eu estou chamando de santidade porque acho que cabe, sabe? Mas na época eu não tinha nem essa ousadia de pensar isso. Monsenhor era um homem comum, sempre amigo da minha família. Os pais dele sempre foram amigos dos meus avós, os pais da minha mãe sempre estiveram na fazenda dos meus avós. E quando a gente nasceu, quando minha mãe casou, ele era novinho. Foi ele que já fez o casamento dos meus pais. Ele, um padrezinho novo, lá na comunidade da gente, que era Cachoeira do Sapo. E daí, mensalmente, ele ia celebrar lá. E aí as pessoas mais conhecidas eram meus pais. E mensalmente ele almoçava com a gente foi nascendo e crescendo com essa relação familiar, tomando a benção e pronto. É tanto que lá em casa nós somos 16 irmãos, todo ano nascia um, todo ano ele batizava um, e todo mundo tomava a benção a ele, chamava de tio. Porque nós trabalhávamos em roçado. O padre ia celebrar naquela região, em algumas comunidades, uma vez só no ano. Uma vez no ano ele ia lá para uma escola, chegava aí pelas 10 horas da manhã, confessava aqueles agricultores todos, aquela meninada. E tem uma dessas visitas em Várzea do Jardim. Na primeira missa que ele celebrou, acredito eu, em 1969, eu era menino de calça curta, que a gente saiu do roçado, fomos em casa, tomamos banho, trocamos de roupa e fomos para a missa. E foi o primeiro grande medo que eu tive de Padre Expedito. Eu cheguei, ele estava confessando aquele mundo de gente. E eu não sabia rezar ainda, eu não tinha noção muito das coisas. Aí minha mãe disse, meu filho vai se confessar. E eu saí por ali, dei o famoso drible de corpo em mamãe, me escondi,
e só apareci no final da missa, porque eu não sabia rezar. E aquele padre de batina preta, sentado lá, e todo mundo. E eu sempre fui muito tímido. Foi uma das primeiras vezes que eu recordo da presença de Monsenhor Expedito foi aí. Monsenhor Expedito chegou aqui no dia 3 de dezembro de 1943. 3 dias depois que a paróquia foi fundada, 30 de novembro de 43. E passou aqui 56 anos. Foi o seu primeiro pároco por 56 anos. E ele transformou a história e a vida na época, uma pequena comunidade, que era São Paulo do Potengi, que tem como padroeiro São Paulo Apóstolo. Quando São Paulo foi criada, fundada por Bento Urbano, através de uma carta, pediu uma opinião ao padre Cícero do Juazeiro, através de uma carta escrita por ele, e essa carta foi levada pelo senhor José Quixaba, que era um comerciante aqui em São Paulo do Potengi, e que todos os anos ia com a comitiva de romeiros a Juazeiro a pé. Ia e voltava a pé. Padre Cícero leu a carta e mandou a resposta. O nome seria Liberdade, o nome da cidade seria Liberdade. E Padre Cícero respondeu: não coloque liberdade, que é uma palavra difícil de colocar em prática. Coloque São Paulo, que é o apóstolo da palavra. E assim foi feito. Ele começou a trazer para aqui os primeiros profissionais, médicos, dentistas, técnicos e agropecuários da Emater, e ele estava em meio a tudo isso com o pessoal, né? Participou da fundação daí, das principais famílias daqui, tudinho. Tentava unir todo mundo, e na área da juventude ele se encaixava no esporte, jogava com os adolescentes e tudo, com uma maneira de educar todo mundo e acompanhar o comportamento de todo mundo, né? Quando a gente foi crescendo, pobre, o colégio aqui já através dele passou a existir, e aí ele, papai matutão, leitura para papai não existia, só enxada e roçado, e a gente junto. E de modo que para papai a gente sair dali para outra coisa, haveria um prejuízo, né? Faltava uma mão de obra, etc e tal. Mas ele conseguiu convencê-los, no final das contas, terminamos nós 2 ou 3 vindo estudar aqui no colégio, e eu fui uma das que fiquei por aqui. Fiquei no colégio, ajudava as irmãs, e as irmãs sempre responsável pela casa paroquial, e viram em mim alguém que sabia fazer as coisas de cozinha e de tudo. Aí me encaminharam para cá para ajudar ele, coisa que não me custou, e até hoje eu sou grata por essa convivência e me dá a graça de dizer que convivi com um santo. O Monsenhor Expedito para a gente era isso. Apesar de ser um homem extrovertido, brincalhão, realista, ele era um santo, realmente. Ele dava o material e os agricultores construíam, trabalhavam, era um salão grande, foi uma escola. Lá a nossa professora Belita Florencio, que era muito rigorosa, foi ela que, na verdade, me ensinou bem a ler e escrever, e também evangelizava. Era uma coisa interessante. Lá foi um grande centro de evangelização, onde naquela região tinham grandes evangelizadores, da família Pereira, da Serra da Formiga. De lá surgiram 2 padres, filhos
do Ministério de Monsenhor Expedito. Os pais desses meninos, o padre Francisco, que trabalha numa diocese de São Paulo, e o padre Júnior, que trabalha em Uberlândia, Minas Gerais, filhos de agricultores daquela região, que, sobre a orientação de Monsenhor Expedito, se reuniam de 15 em 15 dias para rezar. Aí foi quando veio também, se fortaleceu no início dos anos 70, os sindicatos rurais. Então, aquela região era um núcleo muito importante disso, né? De evangelização. Veio a grande motivação a partir do movimento de Natal, a Jaque, que começou aí no começo dos anos 60. Aí já era um tipo de pastoral de juventude que se chamavam os grupos de jovens da ação rural, ligados ao movimento da terra, jovens rurais. Monsenhor Expedito se citou aqui como pároco, foi vendo a comunidade que ele próprio dizia que era uma comunidade pobre, mas de um povo bom, trabalhador e hospitaleiro, como é ainda hoje. E é claro que ele, como evangelizador, como pastor, ele começou a se preocupar com os problemas da comunidade. O que fazer com a juventude? Ele criou o Centro Social São Paulo, que ainda hoje existe, com o lema "Sempre unidos venceremos". Ele sabia que o esporte sempre atraía a juventude. Ele criou o campo de futebol Mirabeau Guedes e criou a quadra de esportes que se chamava, até bem pouco tempo, a Quadra do Padre. O campo não existe mais, mas a quadra ainda existe e que serve para trabalhos sociais do município, mas pertence à paróquia. Nós vimos muitas vezes, nas épocas mais difíceis, ele receber ajudas de alimentação e ele mesmo direcionava a gente a fazer o trabalho de distribuição conforme a situação de cada pessoa, né? De cada família. Daí também ele trouxe para aqui as irmãs da Divina Providência e a partir daí ele começou a luta pela água, vindo receber de ajudas de fora para construir uma cisterna grande que dava assistência a toda a comunidade. Daí também ele conseguiu com as irmãs um carro-pipa que veio de Santa Catarina, inclusive já vindo o carro veio com a carga da primeira água lá de Santa Catarina. Que eu estive lá na casa das irmãs, no convento, e ainda existe lá a fonte onde saiu esse primeiro carro d'água. Isso foi uma coisa assim, muito emocionante para a gente, porque ali aí ao lado da paróquia, da igreja, existia uma cisterna muito grande e todos os dias aquela fila de gente para cada um levar a quantidade de água para se manter durante o dia, né? Existia um funcionário para fazer essa distribuição e daí ele veio sempre se preocupando até chegar onde ele chegou com a história das adutoras. O que eu admirava mais era a chegada dele em qualquer casa, por exemplo, a casa do rico, a casa do pobre, com padre e com madre nas duas situações. Conhecesse ou não, houvesse a necessidade de ele parar por ali ou encostar, já era com padre, esse era o tratamento dele, ou com madre. E a festa das pessoas em recebê-lo, em estar um pouco ali com ele, em ter oferecido uma informação, e porque Monsenhor Expedito, o nome Monsenhor Expedito, ele era conhecido. Então, gente que nunca tinha visto ele, mas muitas vezes numa situação dessa se sentia muito inchado, muito feliz por ter tido a oportunidade de ter... Monsenhor Expedito passou hoje lá em casa, rapaz, eu
ficou lá na porteira, eu fui abrir a porteira, e ali mesmo ele já aproveitava para fazer alguma pergunta e começar ali um bate-papo sobre aquela região, sobre aquilo ali, etc. e tal. Sempre interessado em conhecer a realidade das pessoas, principalmente dos pobres. Nos anos 70, a ligação da juventude com a igreja era bem interessante. A única diversão que os jovens tinham na zona rural, que foi o meu mundo, o meu berço, né, era jogar futebol, era vaquejada, e não tinha outra coisa. Monsenhor Expedito, na época, ele conseguia algum dinheiro com a ajuda de países estrangeiros, provavelmente da Alemanha, e ele foi quando eu vi a primeira radiola portátil. Eu lembro, isso é um dado interessante, Leandro, era uma radiola portátil que era coberta com um tipo de napa. Parece que eu estou vendo aquele instrumento na minha frente. Cor vinho com a tampa branca. Pegava, me parece que 8 ou 10 pilhas, daquelas pilhas grandes, entendeu? Dava um prejuízo, porque a cada final de semana eu tinha que comprar uma carga nova. E ele dava a radiola e dava os discos de vinil, aqueles LPs desse tamanho. Quando a turma saía assim de lado, assim, acho que saía assim meio torto. Pronto. Para dizer uma coisa, eu, rapazinho aí de 12, 13 anos, foi lá onde eu dei as minhas primeiras dançadas. Monsenhor Expedito sempre se preocupou com a água de boa qualidade para o povo beber. O povo passava muita sede. Por quê? Porque a água que era consumida nessa cidade, eu como ser humano, como cidadão do Sítio Boa Vista, consumi. Era do rio Potengi, das cacimbas do rio. A água era salobra, dava desinteria principalmente nas crianças. Imagina uma criancinha novinha, de 1 mês, 2 meses de nascida, bebendo aquela água. Muitas morriam de desinteria. Tem um período, do mês de maio para frente, o sino até agosto, o sino da igreja tocava demais. Era o sepultamento dos anjinhos. E Monsenhor Expedito se preocupava com aquilo. Então, ele começou a ver uma solução. E começou a procurar meios de construir cisternas, principalmente nas comunidades rurais. Isso era feito em mutirão, ele arranjava dinheiro, conseguia dinheiro com os padres da Alemanha, com os padres do Paraná, ele conseguia recursos, e quando aquele dinheiro dava para construir uma cisterna, ele fazia um centro social na comunidade e uma cisterna. E organizava ali o povo para que não faltasse água ali através de carro-pipa. Isso foi amenizando, isso foi melhorando um pouco a vida das pessoas. Até que ele conseguiu, isso já no começo dos anos 70, ele conseguiu construir aqui, essa cisterna está aqui do lado, do centro social, do centro pastoral que leva o nome dele, aqui do lado. Ele fez uma cisterna com 250 mil litros de capacidade. E como trazer água para essa cisterna? As irmãs da Divina Providência, que estão há 60 anos nessa terra, chegaram aqui em 1963. E as irmãs da Divina Providência construíram o Colégio São José, essa obra educacional que transformou e continua transformando a história dessa cidade. Eu sou um exemplo. Fizeram uma campanha com as freiras do Paraná, com os estudantes dos colégios das Irmãs da Divina Providência do Paraná. Um copo d'água para quem tem sede. Um copo d'água para quem tem sede. Os alunos, elas conscientizavam os alunos a guardar o dinheiro de um lanche de um dia. Os alunos eram alunos de classe média, está entendendo? Você guarda esta semana
Você vai ficar sem lanchar essa semana, é espontâneo, e você doa. De repentezinho, se conseguiu dinheiro para comprar um carro-pipa novo, zero, com capacidade para 8.000 litros. Esse carro-pipa chegou aqui no começo de 1973, eu era menino com 15 anos de idade, adolescente com 15 anos de idade, me lembro do dia. Foi à boca da noite uma grande festa. Nessa praça, uma multidão recebeu esse carro-pipa. Dona Maria Nini era a prefeita, recém-eleita, recém-empossada, a mãe do atual prefeito Pacheco. Em 1953 se abateu sobre o Nordeste uma devastadora seca. Uma das consequências foi o vigente regime da indústria da seca, onde alguns enriqueceram explorando a miséria de muitos. A situação era o seguinte: o trabalhador era apelidado de caçaco, mediante as construções de açudes, trabalhava em troca de alimentos no barracão. Estabelecimento que normalmente era liderado por alguns espertalhões que, a partir desse tipo de comércio, acabavam ficando muito ricos. Vou explicar a história de matar a fome dos pobres. Estou aqui no final dos anos 60, começo dos anos 70. Existia um programa do governo brasileiro com o governo, eu não tenho certeza, de John Kennedy, dos Estados Unidos. Sei que seguramente o nome desse programa de assistencialismo, porque existia muita fome, muita miséria, e era o assistencialismo. Ou dava de comer, os pobres morriam. Chamado Aliança para o Progresso. Então vinha aquele queijo que tinha um cheiro horrível, que muitas vezes a gente não comia, porque ele não era bem... O nosso queijo, não era bem católico no odor. O queijo de coalho tem um cheirinho, mas é... Então, vinha leite em pó, nos sacos plásticos. Novidade. Que era uma novidade. Naquele tempo, a gente do mato não sabia o que era plástico. A gente não sabia, porque tudo era em papel de embrulho. Então, aquele leite vinha também um arroz de quinta qualidade. Aquele arroz que tinha sido certamente triturado desde a plantação nos Estados Unidos, aquele pó, aquele arroz todo quebrado. As pessoas do meu tempo gostavam, era o que tinha de melhor, o arroz e a massa para fazer cuscuz e papa. Entendeu? Que se chamava bulgur. E o povo, as pessoas chamavam de bubu. Bubu. Comemos bubu. Era aquele arroz, como esse arroz da terra, todo quebrado. Um caroço de arroz dava uns 5. Certamente aquele foi processado em alguma máquina. Então, aquilo que nos Estados Unidos era alimentação para os animais, vinha para o Brasil e salvou a vida de muita gente. Queijo, leite, esse arroz, acredito, de quinta ou sexta qualidade, milho, fubá de milho, que também em sacos plásticos, certo? Que dava cuscuz, dava papa, mingau. Aí a gente tinha mingau, tinha o trigo, tinha o leite, tinha o queijo, tinha o arroz. Óleo raramente aparecia. Raramente aparecia. Tudo isso. Então, era nessa casa. Em cada comunidade tinha um líder. Seu Tales, como a gente chamava, Tales de Paiva. A casa dele era um centro. O armazém, que no tempo guardava feijão, milho, algodão, ficava um armazém cheio dessas coisas. E ele distribuía com o povo. Eu, menino, fui lá muitas vezes, amando do meu pai e da minha mãe, para ir buscar o famoso bubu. E aí tinha uma quantidade, dependendo da família, era 1 quilo, 2, e ele pacientemente, carinhosamente. Então, tinha lá, eu lembro de alguns em Riachuelo, Zé Martiniano, já faleceu. A gente chamava de Zé Brejeiro. E Zé Firino, também já morreu. Seu Hermes. Essas pessoas eram responsáveis por isso. Certamente aqui em Curicaca, Dona Antonieta foi muito dessa época. Em
Santa Maria, Campos Novos, seu João Vicente, o pai de Chaguinhas, que ainda está vivo, e por aí afora, a Celestino, aqui no Cabaço. E foi no encontro com o Casaco que o Monsenhor Expedito se converteu e se decidiu definitivamente em lutar contra os flagelos causados pela seca. Segundo ele, no livro dele, ele afirma: vimos um formigueiro humano de cossacos, carregando barra em caminhões e em costas de jumentos. Uma turma nos reconheceu, pois andávamos de batina, e correu ao nosso encontro debaixo de um juazeiro. Um deles, parecendo ser o líder, foi nos dizendo: seu vigário, tire-nós dessa escravidão, pelo amor de Deus. Aí passou a relatar as péssimas condições de trabalho, pagamento em vale do barracão, longe da família, e o que levava para a família no fim de semana não dava para 3 dias. A prefeitura pagava o motorista, seu Chicão, e o povo pagava a água. O carro ia buscar água boa de primeira qualidade em Macaíba. Trazia para cá. Dividia 8 mil litros d'água, dá quantas cargas d'água? Carga d'água, 4 barris e 80 litros. 1 galão d'água, 20 litros. Dividia. Não visava lucro, mas todo mundo comprava sua água. Se você pudesse comprar uma carga, comprava. Se pudesse comprar um galão, comprava. E assim a coisa funcionou. Uma ação muito bonita. Não dependia de A ou B estar botando água lá de graça, tá entendendo? Hoje tem, amanhã não tem. Não faltava água. Porque Macaíba está a cerca de 50 quilômetros, pertinho, e dava para colocar 2 ou 3 viagens por dia. Aqui, daqui a pouco ele expandiu para o bairro Nossa Senhora Aparecida, noutra cisterna. O caminhão daqui levava água para Riachuelo e isso funcionava. Isso funcionava. A cidade cresceu. Vou aumentar um pouquinho. A cidade cresceu e a água da cisterna não dava mais. Então ele pensou em trazer água boa de outro canto. A adutora, a cobra preta, o cano, através da engenharia. E veio o projeto da adutora. Trazer água do Bonfim, Lagoa do Bonfim, de boa qualidade, para onde não tem. Para onde não tem. Essa luta começou em 1993, em março de 93, numa reunião em Santa Cruz, onde ele fez um gesto simbólico. Tinha 600 pessoas na reunião. Prefeito, ninguém sabia a conta, vereador, ninguém sabia a conta. Tinha mais de 20 deputados estaduais, os 8 deputados federais, 3 senadores, 3 bispos. Só não estava o governador. O padre tinha todo o campo. E ele disse: enquanto não terminar a reunião, não entra água aqui. Que é para as autoridades saber o que é o povo pobre passando sede. E na véspera da conclusão da barragem, no dia 23 de março de 1993, a população de Santa Cruz, martirizada pela cólera também e quase em pânico pela escassez de água, correu em massa ao centro pastoral da paróquia para ouvir a exposição sobre o plano de recursos hídricos do Estado, que inclui uma adutora partindo da Lagoa do Bonfim a Santa Cruz, que hoje é a adutora Monsenhor Expedito. Graças a Deus. Era uma criatura muito simples, que recebia pessoas desde o mais simples até o mais alto escalão na casa dele, sempre sem nenhuma preocupação, porque para ele tratava todo mundo por igual, né? E até os últimos dias de vida dele, ele sempre lutou para que a evangelização continuasse a mesma. É tanto que ainda hoje existe o legado dele, que alguém achava que deveria ser alguma coisa diferente, mas o nosso pároco continua ainda querendo fazer alguma coisa que era talvez o seu pedido, né? Que continuasse
fazendo aquela evangelização ao modo dele. Foi ele que começou também a lutar pela campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade também ele estava, ele mais 2 padres, ele que lutou muito pela essa questão todo ano existia um tema para a evangelização, era um tema sempre que evangelizasse as famílias. Para nós isso tudo era novidade, mas como a gente vivia aqui, então a gente também começou a tocar nesses objetos que ele ia ensinando aquilo que ele sabia fazer. Certamente tinha aprendido lá no seminário e tudo, mas isso aqui era novidade. Não sei se você já viu aí objetos por aí, tudo isso a gente trabalhou. E ele ia passando, a gente ia aprendendo. Eu digo a gente porque não era só eu, tinha Raimunda, tinha Davina, Silvério era um desses. Aí ele já ia botando cada um em seus lugares de haver algum aproveitamento para a comunidade, como no caso de Silvério, um radialista, que hoje sobrou para isso mesmo, ele um radialista. Mas no começo era na Voz da Concórdia, um programinha de fim de semana, todo sábado, lendo um texto bíblico, uma coisa assim para a comunidade. Então nós aprendemos esse tipo de movimento com ele. E ele ali na mesinha dele, sempre escrevendo, sempre, se chegasse, ele saía, vinha para aquela cadeira, batia aquela prosa, e era gostoso, e era bom. E era assim, Monsenhor Expedito, naquela calçada, às vezes ia na calçada da igreja, sempre brincando com esses meninos, que hoje são rapazes, pais de família, que com certeza lembram disso com muita saudade. Cada comunidade ele construía um centro, um prédiozinho, sempre com a ajuda do exterior. E também de amigos aqui, mas a ajuda mais forte era do interior. Olha a visão de educação, de formação do povo, de libertar as pessoas que Padre Expedito tinha. Construía aquele prédio, alguns prédios grandes, quando a comunidade era uma comunidade da população maior. Quando a comunidade tinha uma população pequena, era um prédiozinho pequeno. Ele não construía capela na zona rural, porque se construísse a capela, uma igreja, as pessoas têm a ideia da igreja somente para rezar. Ele fazia aquele prédio, celebrava em algumas comunidades uma vez ao mês, outras uma vez ao ano, e outras de forma temporária. Mas ali naquele canto, rezava a missa, o povo rezava o terço, tinha a reunião do clube de mães, dos jovens. Quando terminava a reunião, ligava ali a radiola, pense numa festa grande. Ninguém bebia cachaça, não havia o processo de drogadição, de nada. Eu vivi um tempo de juventude onde nós éramos verdadeiramente tão ingênuos, alegres e sadios, né? Como a Jovem Guarda. Eu sou fruto também da Jovem Guarda, que foi um dos movimentos mais bonitos, de uma ingenuidade artística tamanha. As adotoras foram contempladas, uma luta bonita, ele mobilizou o Estado. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Norte bebem água de boa qualidade. Ou da adutora Monsenhor Expedito, que é do Bonfim, que leva o nome dele, ou da adutora Sertão Central Cabugi, com água da barragem do Açu, ou de adutoras do Seridó. Portanto, é por isso que Monsenhor recebeu o título do próprio povo, Profeta das Águas. Na luta dele pelas adotoras, as primeiras viagens dele, meu marido teve que acompanhar, Luizinho, ele teve que acompanhar também, ele tinha uma equipe que acompanhava ele, e todo mundo, a gente sabe que ele começou, junto com o deputado Elias Fernandes, a lutar pelas adotoras, né? E à medida que esse grupo foi crescendo, foi aparecendo outras pessoas que foi se encaixando junto com o trabalho com ele, mas ele foi um dos incentivadores pelo trabalho. Ele tinha, assim, essa preocupação de não só com a água, mas com toda a situação.
e ele recebia diariamente em casa as pessoas sofridas e afetadas mais que outras por tal situação. E ele fazia a parte dele, eu não sei de que jeito, porque não sou um homem pobre, aqui não existia dinheiro, Monsenhor não era um padre, essa paróquia aqui não era uma paróquia que ainda hoje, daquelas que se paga para celebrar uma missa, se paga para fazer um batizado, se paga para fazer um casamento, aqui ainda hoje não é assim. Se Ramos faz alguma coisa assim, eu também não sei, mas se fizer ele está certo, porque o padre vive de quê? Os paroquianos têm que ajudar. Então, aqui na casa de Monsenhor, era assim, as pessoas traziam as coisinhas, mas nunca traz completo. Comprar alguma coisa tem que ser. Trazia feijão, batata, jerimum, etc. Mas não traziam a carne, então tem que comprar. E aí havia. Na igreja não era a missa de fulano, vai ser tanto. Não. Você, na hora da missa lá, na hora do ofertório, que é um gesto de ofertar, a pessoa vai lá, coloca numa cestinha comum a todos, aquela quantia que pode, da pratinha de 10 centavos a 10 reais, a 100 reais. Eu nunca vi uma nota verde naquela cesta. Aí Monsenhor vivia assim. E nós que vivíamos aqui, os pais da gente também tinham cuidado de a gente comer, né? Então trazia aquilo que a gente tinha em casa. Meu pai trazia um leitinho, trazia um feijão, uma farinha. No domingo tinha a feira aqui, ele vinha, comprava um quarto de bode, um negócio assim, já deixava aqui. E assim ia. E nunca se passou fome, o Monsenhor sempre foi um homem muito modesto. Mas nunca se passou necessidades graves. Aqui não. Ele valorizava a cultura de Boi de Reis, de João Redondo, Ele era apaixonado por quadrilha, por futebol. Então, isso muito na área rural. Aqui em São Paulo Potengi, a quadra de esporte, o centro social, o campo Mirabô Guedes, onde funciona o Jesus Menino hoje, o clube de mães. Então, na educação, lá nos anos 60, começou com a escola radiofônica, que era aquele radiozinho cativo que só pegava uma emissora, a Rádio Rural de Natal, e lá em Natal o monitor falando, educando, e uma monitora aqui, dentre elas, Francisca Ribeiro, Dodô, Dona Marilda, de saudosa memória, e tanta gente por aí. Então, ele criou as lideranças, ele formava as lideranças, se reunia periodicamente com esse povo, dava as diretrizes, jogava o material na mão e o povo vivia feliz, tranquilo, rezava, se divertia, trabalhava, produzia e assim se libertava dos grandes. Quando foi inaugurada a água em Angicos, que recebe da barragem do Açu, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi inaugurar. Eu estava lá e chamou Monsenhor Expedito de Apóstolo das Águas. Ele estava lá. Monsenhor Expedito chegou de helicóptero com o presidente da República. Ele estava lá. 3 meses depois da inauguração da água, Dr. Francisco Torres, Dr. Chico, que era diretor do Hospital de Angicos e que foi diretor do Hospital de São Paulo do Potengi e que hoje é dessa cidade, tem título de cidadania, Dr. Francisco passou uma carta para Monsenhor. 90 dias depois que a água chegou na nossa terra, as doenças de desidratação, de infecção intestinal e de morte nas crianças já tinham diminuído 30% em apenas 3 meses. Água de boa qualidade. Ele conseguia ajudas financeiras de vários países, né? Inclusive ele tinha uma comunicação, acho, com mais de 12 países aí e as pessoas mandavam a ajuda em forma de verbas e
ele construía cisternas, escolas. Teve um tempo que ele trouxe a escola radiofônica, que era... Cada comunidade tinha um rádio onde alfabetizava as pessoas, né? Teve o centro social, teve as cisternas, e ele tinha como fazer as suas prestações de conta, mas muito discreto. Ele nunca foi uma pessoa de falar muito em contabilidade, em dinheiro, essas coisas que para ele não era mais importante. O importante era ajudar. Esse era a marca registrada, né, no seu expedito, né, que ele vinha mesmo para tentar libertar as pessoas através da educação e da conscientização, fazendo centros sociais, e com esses centros sociais já gerava trabalho. Já a partir da construção do centro já ocupava, já dava mão de obra para as pessoas, né? E dentro desses centros sociais se realizava também cursos, né, padre? Sim, atividades. Sim, existia cursos de bordado, de costura. O Clube de Mães Sagrada Família de São Paulo do Potengi tinha um grupo de mulheres que eram verdadeiras produtoras de roupa. Elas costuravam, faziam tricô, crochê, bordavam. Era uma coisa impressionante. O Clube de Mães Sagrada Família foi um dos mais organizados do Rio Grande do Norte. Infelizmente, isso acabou, mas em seu lugar vieram coisas boas. A tecnologia assumiu tudo isso. Ainda falando um pouco sobre a educação, que eu falei nas escolas radiofônicas, os centros sociais eram também cedidos durante a semana às prefeituras dos municípios, onde as professoras davam aula. Aquilo que no final de semana era lugar de formação, de reza, de evangelização, de cultura, durante a semana as professoras davam aula. Ainda está o Centro Social de Riacho Salgado, está aí. O de Manjericão está aí. O de Curicaca está aí. Então, verdadeiras escolas. Um educador de primeiríssima qualidade. E ele pediu a Dom Eugênio, que ele tinha criado aqui a Escola do Comércio na quadra de esportes, que hoje está alugada à prefeitura. Ele construiu aquilo ali e fez a Escola do Comércio, onde os professores eram juiz, médicos. Doutor Gileno deu muita aula de graça. Os professores todos eram voluntários. Mas isso não podia continuar por muito tempo. Continuou durante 3 anos. E Dom Eugênio, que era o bispo de Natal, o responsável, perguntou: Expedito, o que você precisa? Ele disse: eu preciso de freira para tomar conta da escola, que eu rezando missa, evangelizando, reunindo o povo, não podia sustentar uma escola. E ele sabia que aquilo, a tendência era crescer. Aí Dom Eugênio falou com o padre, presidente da CRB do Brasil, Conferência dos Religiosos do Brasil, padre Tiago, eu esqueço a outra parte do nome, que ele era estrangeiro. E padre Tiago, na reunião com as superioras das congregações, num determinado momento estava a Madre Sabina, a madre das Irmãs da Divina Providência, aí no começo dos anos 60, por aí, com sede em Florianópolis, província do Sagrado Coração de Jesus. Ele perguntou se ela topava abrir uma missão no Nordeste, trazer as freiras delas, que eram peritas em educação, para vir para o Nordeste do Brasil. Olha, isso era um desafio imenso naquele tempo. Era como que entrar no deserto do Saara, sem bolsa, sem lenço, sem documento, como canta a música de Caetano Veloso, e ela topou. Uma congregação que tem um caráter missionário muito forte, elas iam criar no Mato Grosso, numa área indígena, uma missão. Não foram para o Mato Grosso, vieram para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste, para São Paulo do Potengi, estão aqui há 60 anos atrás. Ele entrega às irmãs a escola de comércio e veio o Colégio São José, onde eu estudei, onde você estudou, seus irmãos, a sua mãe.
Os nossos familiares, o nosso povo, se não fosse o Colégio São José, São Paulo do Potengi não teria hoje uma elite de intelectuais de primeiríssima qualidade. Estou apontando. De primeiríssima qualidade. O que o Colégio São José já produziu Magistério, né? no campo intelectual para toda a região, para o Rio Grande do Norte. Aqui vinham alunas, moças, para o internato de Currais Novos, de Parnamirim, até de Mossoró vinha moça estudar aqui. Então, a visão de Monsenhor Expedito era um grande holofote para o futuro no campo da formação, da evangelização, que era seu forte. Foi muito marcante para todo mundo, né? A partida dele, e ele passou um tempo assim doente. Eu sempre dizia que Deus preparava a comunidade para ficar sem ele, né? Mas na partida dele foi muito marcante. A comunidade sofreu muito, e ele sempre preparou todo mundo também, né? É tanto que ele sempre viveu nessa casa aí dele, a casa muito simples, muito humilde, e era assim que ele queria. Era assim que ele queria partir, era na humildade que ele vivia. Agora, muito intelectual, muita amizade, muita liderança. O que ele resolvia, um mandado dele era uma ordem, e todo mundo obedecia a ele, do mais simples ao mais culto, sempre obedecia a ele. E a liderança dele era assim, era muito oculta. Eu falei nos centros sociais. Ao lado do centro social, ele construía uma cisterna. Botava uma bica de zinco, vinha a chuva, a água entrava ali e o povo ia beber. Bebendo a água da chuva, deixava de beber água do barreiro cheio de vermes, do açude. Quando eu era menino, era o barreiro. Então, passou a beber água da cisterna, passou a melhorar o intestino das pessoas. Então, São Paulo do Potengi, essa região ficou cheia de pequenas cisternas. Depois, ele fez a grande cisterna que está aqui atrás da matriz, veio o caminhão-pipa, que isso aí foi um fortalecimento muito bonito. Mas ele criou também, dentro da saúde, que era uma preocupação muito forte da igreja, para o povo não morrer de fome e com pelo menos as doenças básicas, e atender as mulheres que iam ganhar menino. A maternidade Francisquinha Fonseca, o prédio está aí, que funciona a Secretaria de Saúde, e culminou com o Hospital Regional, onde as mulheres vinham para ter menino, ficavam ali, aí tem um médico, Dr. Raimundo, que foi o grande salvador de vidas nesse campo, e as parteiras que o Dr. Raimundo ia formando, não existia enfermeira com formação acadêmica, então as parteiras leigas eram formadas, davam um curso ali, salvaram a vida de muitas. Como manter? Pagava-se o médico, as enfermeiras recebiam uma gorjetazinha, quem dava a alimentação. A mulher vinha, se internava. Tinha um grupo de 30 ou 40 famílias na cidade que dava a alimentação. As mulheres ganhavam menino, ficavam no pós-parto ali um tempo, e o povo, a comunidade, dava a alimentação. Claro que os remédios a igreja não podia comprar, mas existiam os planos de governo que iam. Não tinha SUS. Era pela amizade que tinha com os políticos. E ele nunca quis se promover, que teve várias oportunidades para ele se promover dentro do clero. Ele não quis, porque ele não queria sair daqui. E essa personalidade forte que ele tinha, e o conhecimento e a liderança, fez com que todo mundo tivesse muito respeito por ele. Era um homem que exalava cheiro de
de algo diferente, que hoje a gente chama de santidade. Eu acho que ele já apresentava naquele tempo, porque o santo não é a gente é levado a pensar que a pessoa só é santa depois que morre, é nada. A santidade se faz por aqui, e eu acho que ele fazia isso. Se você precisasse levar uma chamada boa, ele dava, porque ele sabia que era para o seu bem. Se você voltasse para revidar aquilo, ele suportava e sustentava a posição dele. Um dia você voltava para reconhecer e agradecer. Tive de ver isso várias vezes. Ele fazia questão dele ficar neutro em termos de partidos políticos. Ele sempre fazia questão de ficar neutro. Mas a gente sabia que tem pessoas que ficavam muito ligadas a ele e com isso adquiria também até uma certa liderança, né? Mas que ele nunca se posicionou a favor de partidos nem de pessoas, não. Mas ele tinha suas preferências pessoais, mas ele nunca incentivou ninguém a dizer, não, a minha preferência é fulano, a minha preferência é partido tal. Isso ele não fazia, não. Monsenhor foi aquela pessoa que jogou a ideia, mostrou que era possível. Me lembro de ter um governo que era Garibaldo, que era uma pessoa daqui. O Garibaldo era um jovem que sempre estava aqui nas feiras aos domingos, antes de querendo ser político, né? Então ele vinha muito, conversava muito por aqui com o Monsenhor, até fazer o bom caminho por aqui, que ele é um amigo daqui. E um dia ele perguntou, o Monsenhor tratando desse assunto, ele disse, Monsenhor, e aí a gente paga isso com o quê? Ele dizia, com a própria água. Você não existe a CAERN, não se cobra uma taxa? É a mesma coisa. Continue. O governo pensava o quê? Porque jogou um novo projeto e aí agora aquilo ali ia ter que ser de graça porque era do governo. Não, continua a mesma coisa, tudo normal, não faz auê, faz o trabalho. E assim eu acho que ele ia abrindo a cabeça de muita gente. E chamavam ele, às vezes, de político, por conta que Monsenhor exigia. Monsenhor mostrava a possibilidade que era possível e que as pessoas não tinham o conhecimento. Mesmo quem estava lá no poder não tinha conhecimento disso para tentar realizar. Você está no poder e você pode fazer isso. Monsenhor dizia, isso é o papel de vocês, o papel da igreja é esse que eu estou fazendo. Você vá para lá e faça o que eu lhe ensino. É assim que ele tratava o Garibaldi, sabe? E a partir da árdua e extensa campanha em favor da água, inaugura-se em 1997 a adutora Monsenhor Expedito. Então viva Monsenhor Expedito.